당연히 저런 괜히 센스 난게 ana la rugye sinye na pare ene bindu na pare el samrolia shuro na pare samrolia Hoje eu gostaria ande inde de oferecer as minhas saudações auspiciosas a todos que estão ouvindo pela internet, a todos os lamas, os tucos, os amigos espirituais e todos os amigos de Dharma. E hoje nós iremos continuar falando a respeito do primeiro concílio. E hoje nós continuaremos falando a respeito das posições dos diferentes estudiosos. Então aqui, isso inclui a discussão do objetivo do primeiro concílio, o local e a data, quem eram os participantes, e então a sequência do concílio. E agora nós chegamos no momento de falar sobre a ordem dos eventos do concílio. Eu espero que esteja melhor agora. Eu vou supor que agora está bem. Bem, então, as discussões acerca da sequência do concílio, referente à ordem dos eventos do concílio, o estudioso indiano S.R. Goyal, ele diz a respeito disso que, na verdade, a sequência de eventos começou com Mahakashyapa presidindo o concílio, e as pessoas que lideraram a recitação ou a compilação do Vinaya foi o Pali e Ananda. E essencialmente não houve nenhum tipo de disputa acerca do conteúdo. E, no geral, o Parama os ensinamentos do Sutra, eles foram compilados, recitados pelo Ananda. E o Vinaya, os textos do Vinaya foram recitados e compilados pelo Upali. Então, resumidamente, ele diz que o que foi compilado nesse momento foram os Sutras e o Vinaya. E se nós falarmos a respeito da compilação do Vinaya em particular, o estudioso japonês Umada Gyoke, ele sustenta que quando eles estavam realizando a recitação do Vinaya, o Pali era o principal detentor do Vinaya. Então ele recitou os preceitos do Vinaya. E então ele também descrevia a hora, o lugar e as circunstâncias. As circunstâncias nas quais essas regras foram estabelecidas, a regra específica que foi criada, e nesse ponto, então, eles estabeleceram essa regra foi feita nessa data, nesse local, sob tais circunstâncias. E eles também estabeleceram o conteúdo de cada regra. Ensuite, concernant la compilation des sources, l'érudit Gyoke affirme que donc 가르숨버사나 무튀니 아니 그 도디거도 제베걸에 아마도 테베 쇼도 주버디 군가위임브레 제가 군가위게는 주시 민더베게 다 주름 민더베 상게 손으로부터 좀 안돼 E a pessoa que era o maior conhecedor dos sutras era o Ananda.
E ele descreve, então, a situação, o pano de fundo para tudo isso. Quais foram os locais, a hora, o momento e todas as circunstâncias para isso. Isso está claramente explicado para cada um dos sutras. 대신도 인지 개발 애기 완더스야디게 군거 퇴배 최대 딱고란 미신다도 민도 군거 그 최망 E também o estudioso inglês A.K. Warder, 가서다 지랑 고라 군거보다 숭죄리야 셰르르지리 군거 고라 얘네 맞아 ele também afirma que o Ananda ouviu mais ensinamentos de Dharma do Buda do que qualquer outra pessoa. E isso porque antes dele se tornar atendente do Buda, ele colocou certas condições ao Buda. E uma dessas condições era que o Buda passasse todos os ensinamentos ao Ananda. Então, dentre todas as pessoas que ouviram os ensinamentos do Buda, que ouviram o Dharma, o Ananda é aquele que ouviu mais ensinamentos. E então, nesse momento, Mahakashyapa ele fazia questões a respeito dos sutras. E o Ananda ele respondia a partir da sua própria memória. Ele não esqueceu absolutamente nada, ele lembrava de tudo que foi ensinado pelo Buda. E após ele fazer essa recitação, a Sangha definia o que realmente estaria correto. E falavam, isso está certo, isso talvez não esteja tão certo. E então, no final, eles estabeleciam, eles definiam o sutra. E o estudioso francês Lamotte, ele diz que os bhikshus, eles se reuniram após o Parinirvana. O Buda disse que não haveria problema em descartar os preceitos menores. Mas naquele momento o Ananda ele não perguntou ao Buda para esclarecer quais seriam os preceitos menores, quais são os preceitos que não têm tanta importância. E então, por essa razão, os bhikshus eles se reuniram e não conseguiram chegar a um consenso a respeito dessa questão. Uma pessoa dizia, esses são os preceitos menores, e outra dizia, não, são esses os preceitos menores. E o Mahakashyapa, ele disse que se eles iriam definir quais preceitos deveriam ser descartados e quais deveriam ser mantidos, primeiro seria necessário definir quais eram os preceitos que eram realmente os menores. E que se o Buda tivesse falado claramente quais seriam os preceitos menores, isso seria mais fácil, mas o Ananda ele não perguntou ao Buda. Então, cada um dizia uma coisa. Eles não tinham um consenso a respeito do que seriam os preceitos menores. Então, no final, o Mahakashyapa, ele ofereceu a sua opinião de que todas as regras feitas pelo Buda deveriam ser mantidas, como elas foram criadas, e nenhuma exceção deveria ser feita. Aí, então, todos concordaram com ele. E então, quando foi falado em descartar a respeito dos preceitos menores, isso não foi aceito e eles foram na direção de aceitar e manter todos os preceitos que foram criados pelo Buda. E continuando. A questão seguinte é a duração do concílio e outros eventos associados. O estudioso japonês Gyokei, ele diz que naquela época, os membros da Sangha
Eles compilaram os textos, mas dependendo da tradução, pode-se dizer que seria uma recitação. Então, pode se chamar de compilação ou pode se chamar de uma recitação em grupo. Mas, em todo caso, essas pessoas, elas se reuniram e ele diz que levou 7 meses para o concílio ser concluído. Eu não sei exatamente qual é a base dele para afirmar isso, mas ele afirma que foram 7 meses. Normalmente, nós dizemos que durou 3 meses. E aqui, normalmente é dito que são 3 meses, mas ele afirma que foram 7 meses. E uma outra forma de descrever isso é que depois que o Mahakashyapa ele realizou o concílio, ele foi até o rei Ajatashatru, porque ele era o patrono. O concílio lhe ocorreu devido ao patrocínio do rei Ajatashatru. E ele fez uma sugestão nesse momento. Ele sugeriu que para comemorar a data do Parinirvana do Buda, a partir daquele momento, a maneira como eles fariam os cálculos do calendário no reino de Magadha seria calculado como o Parinirvana do Buda sendo considerado o ano 1. Então, na contagem dos anos deveriam ser estabelecidos, a contagem deveria ser estabelecida de acordo com esse ano 1 após o Parinirvana. E essa foi a origem da contagem do calendário de acordo com o Parinirvana do Buda, ou o calendário do Buda. Esse é um ponto importante, mas eu não preciso entrar em muitos detalhes a respeito disso agora. E da mesma forma, um outro evento importante que aconteceu durante o primeiro concílio, um tópico importante de discussão foi a decisão de impor a penalidade Brahma, ou Brahmadanda, ao condutor da carruagem Chana, que era o cocheiro de Buda. E essa decisão de impor essa penalidade Brahma, a razão para isso é que mesmo ele sendo um bhikshu, ele era muito rude, muito grosseiro com todos na Sangha. Ele tinha um incrível orgulho. Ele era realmente muito orgulhoso. E depois da penalidade Brahma ser imposta a ele, ele não foi mais autorizado a participar de nenhuma atividade da Sangha. E após ele ter sido penalizado, o Chan ele sentiu um arrependimento sincero, ele se confessou e eventualmente ele acabou alcançando o estado de Arhat. E o que eu gostaria de falar a seguir continuando com o debate a respeito do primeiro concílio. Agora, as evidências e os pensamentos que as pessoas têm a respeito do primeiro concílio, a primeira pessoa que levantou a dúvida se o primeiro concílio foi um evento histórico ou não, foi o estudioso russo Minayev. Ele foi o primeiro a duvidar se o concílio em Radyagriha realmente foi um evento histórico. E ele escreveu uma monografia que foi publicada em 1887, e ele escreve que devido à falta de um relato acerca do primeiro concílio no Mahaparinirvana Sutra, nos discursos longos, não há um relato do primeiro concílio. Então ele diz que por isso o concílio ele foi um relato inventado pelas gerações posteriores.
E ele foi inventado para que cada escola pudesse mostrar que havia origens autênticas. Então, mais tarde, o estudioso alemão Oldenburg ele diz também que não há nenhuma evidência histórica para o primeiro concílio. Ele diz que o relato do primeiro concílio ele não é também descrito no Mahaparinirvana Sutra, mas dizer que essa mera falta de relato no Mahaparinirvana Sutra, ele prova ou ele é uma evidência confiável para crer que o primeiro concílio não ocorreu de fato, isso não é uma prova confiável. E o estudioso japonês Tsukamoto Keisho, ele escreveu um texto chamado O Estudo da História das Origens Primitivas Budistas. E ele olhou para as escrituras que foram traduzidas para o chinês, e os primeiros estudiosos, eles olharam primeiro para as escrituras Pali, e ele olhou para as fontes, para as escrituras traduzidas para o chinês. E a respeito dessa questão do primeiro concílio, ele não conseguiu ter uma resposta satisfatória para defender de forma definitiva se o primeiro concílio ele ocorreu de fato ou não. Mas entre os pesquisadores budistas, na maior parte, os acadêmicos, os estudiosos japoneses, e também o mestre chinês chamado Yin Shun, que também era um grande estudioso budista, e eles sustentam que os três Pitakas, eles foram compilados durante um longo período de tempo, durante diversos séculos. E ele seria passado por diversos séculos. E conforme o tempo, muitas pessoas compilaram e fizeram muito trabalho em cima dos textos. E por essa razão, os três Pitakas, ou os três cestos, é algo que se desenvolveu durante diversos séculos e que foi compilado por muitas pessoas. Não é que houve realmente um três Pitakas original que foi estabelecido em Radyagriha e que é exatamente os três Pitakas que nós encontramos hoje, que nós temos nos dias de hoje. Por essa razão, nós não podemos afirmar categoricamente que o primeiro concílio nós não podemos usar apenas os quatro ágamas e os vinayas como fontes que provam o primeiro concílio. Então, as diferenças nos textos dos quatro ágamas e os textos que foram estabelecidos em Radyagriha não são os mesmos, porque muitas pessoas editaram e isso foi modificado com o tempo. E foi manipulado por diversas pessoas. Então, a situação, os eventos de compilar o Dharma, não pode ser comparado ao que nós temos hoje. E se nós compararmos isso à maneira tradicional, os três cestos, ou os três Pitakas, eles foram inteiramente compilados, eles foram originados naquela época. E conforme eles foram passados para diferentes transmissões ou diferentes escolas, eles não foram modificados de forma alguma, nada foi editado, nada foi adicionado, extraído.
Então, os textos que foram compilados em Rajagriha, eles foram passados sem nenhuma alteração. Então, nós não temos opção a não ser... Todos nós pensamos que o nosso próprio texto é o verdadeiro texto que foi compilado em Rajagriha. E essa é uma maneira muito simplista de pensar, sem pensar a respeito das diversas mudanças e alterações que ocorreram durante os séculos. Eu acredito que os 3 textos eles foram compilados dessa mesma forma naquela época. Pensar dessa forma dá vazão a muitos problemas, porque os textos das outras escolas não são exatamente o mesmo. Há muitas diferenças entre os diversos textos. E porque os textos não são os mesmos, há muitas disputas, muitos debates. E isso cria muitas dificuldades. E se nós pensarmos, com certeza houve muitas mudanças durante os diversos séculos, e uma pessoa escreveu à mão, e por escrever à mão, isso pode acarretar em alterações, em mudanças. E se nós não aceitarmos que houveram alterações, mudanças, adições durante os séculos, então os não budistas, quando eles veem isso, eles vão falar, vocês têm esse tipo de problema. Então eles acusam os budistas dessa forma. Então, na verdade, pensar de uma maneira tão simplista, tradicional, isso não é bom, isso tem que ser expandido. E se nós pensarmos nós precisamos pensar em todas as diferentes perspectivas, então não haverá nenhum problema, nenhuma dificuldade. E da mesma forma... Richard Gombajim 스무대 곰바리치 스무대다 간다 되게 가르쳐주는 알았잖아. O professor da Universidade de Oxford, Richard Gombrich, ele diz que nos longos discursos há um sutra chamado Sutra das 32 Marcas. E ele diz que esse sutra, ele foi compilado por Shariputra. Foi o Shariputra que recitou e compilou essa sutra. E por essa razão, ele tem a opinião de que o concílio, para manter a transmissão do verdadeiro Dharma, pode ter ocorrido durante a vida do Buda ainda. Isso porque esse sutra, ele foi recitado, compilado pelo Shariputra. Então, o concílio ele pode ter ocorrido realmente durante a vida do Buda. É isso que ele diz. Então, isso é tudo que eu tenho a dizer acerca do primeiro concílio. E nós, seguidores do Buda Dharma, o que nós precisamos pensar quando nós estamos estudando e contemplando no começo, os estudiosos não budistas, eles começaram a pesquisar o budismo. E a partir de então, isso também começou a ser pesquisado eventualmente no Japão. E a maioria dessas pessoas, a grande maioria, são pessoas leigas. E eles nem mesmo são budistas, eles não têm fé no Dharma. Mas eles tinham interesse na história budista. Então eles começaram a pesquisar. E mesmo no século XIX, dentre os tibetanos, nós precisamos ter uma
uma visão mais ampla que se adequa mais aos métodos contemporâneos e uma maneira mais relaxada de olhar para as coisas. Eu acredito que é muito importante que nós nos engajemos nesse tipo de pesquisa. E a razão para isso é que os pesquisadores contemporâneos, eles levantam questões que nós também precisamos pensar a respeito. Na verdade, essas perguntas deviam ser perguntas que primeiro surgem dentro dos budistas, porque nós estamos mantendo o budismo, certo? E essas perguntas realmente deveriam ser levantadas primeiro dentre os budistas, ao invés de serem levantadas exteriormente ao Buda Dharma. Então é um pouco desconfortável que não é dessa forma que ocorre. Então, por essa razão, durante esses ensinamentos de verão Marmon, eu tenho olhado em diversos textos que foram escritos em outras línguas e pesquisas de contemporâneos modernos, e a razão para isso é que nós estamos no século XXI, e os ensinamentos do Buda, o Buda Dharma, ele precisa ir junto com o tempo, ele precisa seguir o tempo atual. E se nós tivermos mais pessoas que tenham interesse nisso, definitivamente no futuro isso trará benefício em manter os ensinamentos e propagar os ensinamentos. Então é por isso que eu fiz uma pesquisa dessa forma. E é melhor talvez que eu não diga muito a respeito disso. E aqui é um bom momento para parar, porque nos anteriores eu não tenho me sentido tão bem. Talvez pressão alta ou algo assim. O meu corpo ele está me dando um sinal de que eu preciso parar e descansar. Eu preciso apenas deitar à noite e dormir. Quando eu deito à noite, eu não estou conseguindo dormir bem, eu fico acordando muitas vezes. Então, eu acredito que é um bom momento parar agora. No ano passado, nós tivemos 14 sessões e deste ano também nós fizemos 14 sessões. Então, é basicamente isso. E se eu continuar me forçando muito, isso provavelmente não vai ser bom. E a seguir, eu gostaria de falar a respeito de 3 pontos. O primeiro deles é que no dia 11, nós teremos o Puja de Shakyamuni. E as pessoas estão perguntando, a que horas será isso? Então, eu estou perguntando às pessoas qual seria a melhor hora. E eu primeiro, eu irei falar com diversas pessoas, então nós iremos anunciar em alguns dias. Eu não posso dizer agora qual será o melhor horário. Eu preciso primeiro falar com algumas pessoas a respeito disso. E quando nós estivermos fazendo, quando nós faremos o Puja de Shakyamuni, as pessoas estão perguntando quais tipos de oferendas nós devemos preparar. Nós podemos fazer uma grande torma, Shodse, a torma Shodse que nós fazemos para o Kadmon. Ela tem o tamanho mais ou menos de um antebraço. Se você fizer um Shodse pequeno, então você pode fazer 100 delas. Mas se você fizer um desse tamanho aqui do antebraço, você pode fazer apenas 7. Se vocês fizerem pequenos, vocês podem fazer, como desse tamanho, vocês podem fazer 21. O melhor seria 100. Se não, 21 já está bem. Dos pequenos. E para os grandes, você precisa ter um grupo de 7. E os pequenos, eles deveriam ter incensos. E também flores, como nós normalmente fazemos. E também nós devemos ter
as tigelas de esmola, as vestes, que não foram usadas por ninguém. Isso é difícil, mas se você tiver vestes de Dharma que não foram usadas por ninguém, porque nós temos os requisitos de um bhikshu, então a tigela de oferenda, a tigela de esmola, pode colocar frutas e diversas outras coisas. Se vocês puderem preparar isso, será muito bom. Então é dessa forma que as oferendas são feitas. E vocês também podem preparar uma mandala. E também há a pergunta se vocês deveriam se banhar ou não. Provavelmente é melhor preparar o ritual de ablução durante o puja. Eu ainda não decidi se nós deveríamos incluir o ritual de banhar o Buda ou não. Mas, em todo caso, vocês deveriam preparar isso para o Puja Shakyamuni. E o segundo tópico é que muitas pessoas estão perguntando: quando nós iremos ter um Kadmonlam este ano ou não? Então, isso não é algo que eu posso decidir por mim mesmo, mas se eu olhar para a situação atual, eu acredito que é melhor não termos o Kadmonlam este ano. Durante o Kadmonlam, as pessoas elas vêm do mundo inteiro para se reunir. E quando as pessoas se reúnem, como nós fazíamos antes, isso não é algo tão fácil de lidar agora. Então, no momento, isso não irá ocorrer. No entanto, o Kadgoncho e os ensinamentos de primavera, Aryakshema, e o local onde o Kadgoncho acontecerá será no Kshetra de Mirik. E a razão para isso é que o Kadgoncho acontece quando nós temos o Kadmonlam, e todos os membros da Sangha eles ficam em tendas, então isso seria difícil, certo? Então, quando nós temos o Kadmonlam, geralmente nós temos a Sangha. E naquele ponto não há escolha, entende? Porque quando todos vêm, não há muita escolha, não há quartos para todos. Mas neste ano, se nós faremos apenas o Kadgoncho, não teremos dificuldades. Não será necessário ficar em tendas. Então, o Kshetra de Merik é um prédio, uma construção muito grande. Eu, na verdade, não fui até lá, mas me parece ser um local muito grande. É perto de Siliguri, ao Kshetra de Bokar Rinpoche lá, e isso é um local muito fácil para as pessoas irem até lá. E, então, isso eu acho que será muito bom. Esse será o encontro de inverno. Então, os ensinamentos de primavera das monjas acontecerá em Varanasi, no Vajravidya. Eu pedi ao Khenchen Triangle Rinpoche e ele concordou com isso. Então, esse próximo ano, os ensinamentos de primavera acontecerão em Varanasi. Então, o terceiro tópico, eu não posso falar muito. O terceiro ponto há um tuco no Tibete, na área de Sichuan, no distrito de Chakhsan. Em todo caso, ele foi até lá. E há muitas pessoas que morreram em um terremoto nessa região. E ao mesmo tempo, havia uma mulher
Uma senhora bibliotecária, nós não sabemos de fato o nome dela. E ela faleceu. E eles me pediram para fazer um ritual de purificação para ela. E eu não tenho todas as coisas necessárias para fazer isso. Eu só tenho meu Vajra e sino. Então é melhor que eu recite uma aspiração junto da Sangha. Então hoje nós iremos recitar a prece de Akshobhya e a prece para o renascimento em Deochen, em nome dessas pessoas que faleceram nesse terremoto na China. Eu acredito que se todos nós recitarmos as preces, isso será muito bom. E também o Kumpon Lama, ele também faleceu. Eu o conheci há muito tempo e ele faleceu. Então, por favor, façam aspirações e eu irei liderar as preces.
三天大多新鲜的有些可谓的新一个两年的更多的新一个一些的其他对面的年来的去年到的落水的有些看样的就300岁年吧，也觉得都是这些结果都所有的一些之类。第七节了，当面就有些刚到着了，我不知个月为一律就把那不知道吧也养养啊给去水家说。假设那也就当中不是就其实的原点嘛都把每天说了，那不是给吧也前面在大边就是给吧，上边这个一线主有些3天那话那么年话那这些在当这边先老的有3年几给别的。好的，那么报道没把也拿做这边大概说些让那这边去给也那些，那么大的话今天香港的这些生给的拉住。今天马上为给我们让马人这边没事我这来给老些话梦到他这边确实把没把同学假设说给用过这么点的听什么才给你接到把我们大边民我的东的这就这边龙点都有给说那些那不来个月的我这里用做别当这边六把没之内这么点的这样家最西部解决的相亲加别样的工作上，接着生活突然到了说假设那么大多没人，那么多的罪了，你不能就有这那么多的要素，有么大这边提出假设他们那个说的一些假设到不了都，随便说的主跟这有这新我们假说大多中华的从业假说大的别人。是不是叫做差不多面前的苗老们叫做那么的主有的这其他人给掉我的心那也都给苗老们这都这的，天朝大概是间马的说牛都上给啥那个把它说，我给心那想说希望中民主给我别给他们。你对想说身边好些那绿党我也当为国家生，我这一直特别没所谓，那面变出来的为有些，区别真给那我刚才的我的些把谁当些那么就后面对呢都是民间这边谁当人这有人没给，看上这边说是下年的连接没给，怎么了呢？把给怕给做个了，一让些给他们去给过路过个两个面的就不说。天天给我陈述这个别港工这边上给进行不民主给别陈述都给的那么样做当的是民主，没有人给到大概中有这些啊，他们家进行给吧的，公布些上给一些的这了不更多去年就是这边没有人就给如有这些的新国新移动民人的上给新多东亚这上面没找到进云点的吧。年天没老的帮助有些，其他的民主结巴就是新上给新的上给新主，提醒新的们也不得结巴的，给些怎么样都用民意说，在了更多上不了结巴的不如先别去年来种，最近的在大概六到生活当对吧，就是没法就最近的给做几年呗，让给上给新的上升。새로제자담재미제제 강도의 매배신들에게 와줘 대다서 별상계 남다는 다도 면제 그배람년 뒤단 뒤게레게 라다게 담제도야 랑예 마그르제시다라니 담제데 바다 심제데다 전되게 봐 대다대대 연대 마조바다 니산조 제바 제바르조 다네데네 시베게 배왕브라가와 다베싱어中间民主改革中间的上周浪业这边也就是说亚瑟贝给浪波拉所谓新的上周380了原天今年大浪的就是上给那个大东啊这些现在亚瑟的大中间的上周先不容易说弄的大家西面到边上头的上周说到弄的到吧就给完的大边选择陈述这把更多那些的从你家做用做做把它实现家做让的民间相当了民主改革都给这把没能实现大概新闻给行动大边决定都这么的广播媒介说民园的说东的民用线高这把没把样那边的
대다 상계 뇨도 주 잠베 바웨 시드레게 바다 군도 상보데 데진데 대다 근예 제소다 교환데 다담 제라도 상계 구송예 베실라다 주님 민규르데 베실라다 기드미 신드 베실라 제다랑어 말란로 바죠 아소 다 되네 다 순수에 받을 줄 다 되네 나는 망고 지시야 스케임도 다 다가랑 참 샤나 가서리 되네 다도 지시야에서 가라다 다 내봐지 내가 요 지금 다 돼요 다 발신 진짜 좀 인스러워다 다들 제 순수에 가서디 선이 따라면 제 표현이서 선이디 들이주지니 모델에 표현하체 지금 먹어야지. 다 간다 선이 타마르게와디 엔템베기 초간 된진 디제래야. 응 면대 표현을 소비자네 아무도 상. 진짜 디류샤이. 나서 다 신도인다. Então, esse aqui de hoje, e agora nós teremos as preces de dedicação.
Nyam nyoi, ju je me
Choje ge wai se je do je